Boa noite! Vamos lá, pessoal! Estamos aqui no dia 2 da virada do amor. Que bacana, que legal ter vocês aqui comigo. Fico muito feliz por vocês estarem aqui, por a gente poder compartilhar um pouquinho, né, das experiências nossas e falar sobre isso, relacionamentos. Falar sobre 2025, que já está aí, né? Já está chegando. Então tá na hora de fazer uma pequena mudança, né? Que tal a gente mudar toda essa energia de 2024? Que a maioria que me procura, quem sabe, né? Que eu trabalho com relacionamentos, fala, poxa, Rê, 2024 foi um ano esquisito. E para você, como que foi na área dos relacionamentos? Muitos fantasmas aparecendo. A mulherada tem reclamado para mim desses relacionamentos meio ghost, que é aqueles caras que de repente começam a falar com você e some, não aparece mais, né? Então a gente tem que entender o porquê que isso está acontecendo e se preparar para que em 2025 seja um ano diferente. Mas para isso temos que arregaçar nossas mangas e fazer algo diferente, certo? Se a gente pensar que, bom, se eu não estou tendo o resultado que eu gostaria, entende-se que a gente precisa agir de uma forma diferente. Isso é a grande chave. Se a gente está tendo sempre os mesmos resultados, é porque alguma coisa está bem esquisita. Então, se você aí atrai sempre o mesmo padrão, procura entender o porquê disso, gente. Né? Foi o que eu fiz para minha vida. Por que vocês acham que eu tive um start e falei, opa, alguma coisa tá errada? Por que eu não tô conseguindo ter um relacionamento saudável? Por que eu não tô conseguindo ter um parceiro? Não tô tendo uma troca, né? Eu só doava e não tinha troca. Por que disso? O que estava acontecendo? Então foi aí que eu comecei a identificar. E quando a gente fala de relacionamentos amorosos, tem que ficar muito claro que a gente tem algumas dores, né? A gente vai criando algumas dores aí no meio do caminho. Então, a gente começa lá com os 13, 14 anos, né? 15, quem sabe, aqueles começaram um pouquinho mais tarde, 16, mas a gente começa com aqueles nossos namoricos, as nossas paqueras, a gente é muito nova, e aí a gente acaba se frustrando, se decepcionando com o outro, tomando um pé na bunda, ou de repente tomando um par de chifre, né? Quando a gente falava quando era adolescente, ou tem um abandono, tem uma situação em que a gente se machuca, tem uma situação que a gente fica chateado. E aí, essas situações vão fazendo nosso coração ficar cada vez mais fechado para os relacionamentos. E aí que mora o grande perigo, porque a gente não consegue viver o novo, a gente está sempre aí amarrado com as coisas do passado, a gente está sempre olhando lá passado, lá atrás. E quando a gente fica o tempo todo olhando as situações da nossa vida que já passaram, a gente não vive o hoje, a gente não vive o presente. E quem dirá viver um futuro relacionamento, né? Então, a gente tem que, primeira coisa, olhar para trás, dar só aquelas piadinhas de leve, não ficar vivendo, né? Remoendo os fantasmas do passado. E entender, eu acho que isso é o principal, gente. É que quando a gente passou por uma situação em que a gente se magoou, que a gente se feriu, uma situação em que deixou a gente ali, né, mais vulnerável e que deu essa sensação de abandono, essa sensação de ser traída ou que foi traída mesmo. Mas a gente tem que olhar que a gente com um pouquinho mais de amor pela gente. Sabe por que eu falo isso? Porque a gente sempre se culpa. E nesse movimento de se olhar e pensar assim junto comigo, tá? Bom, a pessoa que estava comigo deu o melhor que ela podia dentro da consciência que ela tinha. Eu
dentro da consciência que eu tinha, eu também dei o meu melhor. Pode ser que não tenha dado certo esse relacionamento, mas de alguma forma teve um aprendizado. Então, quando eu olho para isso e eu não pego o chicote e fico me chicoteando, fica muito mais leve. E eu consigo deixar o passado para trás e me preparo para viver uma nova história. Acontece que a gente fica o tempo inteiro se remoendo, olhando para situações que deram errado. E toda vez que a gente fica olhando aquilo que deu errado, a gente, como se a gente estivesse vibrando na situação. É como se a gente estivesse revivendo aquela situação o tempo inteiro. E aí você começa a ficar numa energia baixa, numa frequência baixa. E a gente não consegue ter um relacionamento saudável, ter uma pessoa que olha para você e fala, poxa, essa mulher tá curada de todas as feridas, eu quero me envolver com ela. Porque você tá o tempo inteiro se remoendo. Então, o que é mais interessante é você olhar para aquilo tudo que passou na sua vida e ressignificar. Olhar e entender que você deu o seu melhor e que tá tudo bem, que daqui para frente será uma outra história. Toda vez que a gente se envolve num novo relacionamento e continua olhando aquilo tudo do passado, é como se a gente trouxesse a mesma situação para ela se repetir na nossa vida. É como se você informasse para sua mente, eu preciso fazer dar errado de novo, porque aí eu provo que eu tinha razão. E a nossa mente, ela tá o tempo todo lutando contra a gente. Ontem eu falei muito sobre as crenças e sobre a mente inconsciente, que é lá que armazena todas as nossas memórias. Lá que estão todos os nossos registros desde a nossa infância. Então tá na hora da gente se limpar, se curar e se preparar para viver uma nova história. Eu entendo, sabe? Porque eu atendo muitas mulheres que falam das suas dores, falam dos seus sofrimentos, falam de tudo aquilo que elas já viveram, mas tem um momento que tem que tomar uma decisão por você e dizer, eu entendo que eu passei por tudo isso, mas vai ser diferente. Agora eu vou contar uma nova história. Hoje eu tô vivendo um relacionamento totalmente diferente de alguns que eu já vivi lá atrás, mas eu precisei acreditar nessa nova versão minha. Então, para a gente ter uma nova história, a gente precisa ser uma nova pessoa. Aí que é o grande pulo do gato. É você pensar, bom, aquela antiga versão minha passou por aquelas situações, porque eu era daquela forma, eu atraía aquilo. Quando você percebe que se você mudar o seu jeito de agir, a sua forma de pensar, você se torna uma nova pessoa. E você sendo essa nova pessoa, as possibilidades mudam. Então, que ali atrás, no seu passado, estava dando errado e você ficava lá, batendo cabeça, porque realmente ali você se via numa situação em que não conseguia sair, né? De um abandono, de uma traição, de uma rejeição. Então, quando a gente percebe que lá atrás a gente passou por situações que era compatível com aquela pessoa, por exemplo, a Renata de 2020 e que hoje não é mais. Hoje eu sou a minha nova versão de uma mulher mais madura, uma mulher que entende aonde quer chegar, uma mulher que sabe do seu valor. Quando você entende que você é uma pessoa de alto valor, quando você entende que você é uma pessoa que trabalha, ativa cada vez mais a sua régua do merecimento, porque se o seu merecimento é pequeno, o que vem também é pequeno. Então você está ali treinando a sua mente para mostrar para ela que você é uma pessoa que merece sim ser amada, merece ser tratada com carinho, com respeito. Então as coisas começam a mudar para você. Agora, ficar ainda preso ao passado não faz você progredir, não faz você ter uma nova realidade, você ter uma nova história.
Tá, Rê, mas eu sofri isso tudo. Eu fui muito traída, então eu não consigo mais confiar no outro. Eu não consigo mais confiar e nem acreditar que o amor serve para mim. Ou eu não consigo acreditar mais no amor. Começa olhando para as pessoas que vivem o amor. Começa a olhar para as pessoas e começa a enxergar nas pequenas situações os pequenininhos significados do amor. Porque o que muda é um amor de pessoa para pessoa, mas o amor, ele está no nosso dia a dia, nas pequenas ações, está no nosso dia a dia, já no acordar e quando você é grato. Então, você começar a reconhecer o sentimento do amor na sua vida, começa a te conectar com o amor nos relacionamentos amorosos também. Por isso que eu falo que quando a gente começa a trabalhar a gratidão, começa a mudar a sua frequência e você começa a acreditar que o amor é possível. Começa a tirar, é como se você tivesse uma lente de óculos e você muda o foco, você muda a forma de enxergar a sua realidade. Então, por exemplo, eu sempre gosto muito desse exemplo para ilustrar bem o que é um óculos contaminado com a raiva, um óculos contaminado com sentimento ruim. Então, por exemplo, tem uma mãe que tem um pai e uma criança numa pracinha, tá? Imagina essa cena. A mãe, ou o pai e a filha na praça. Então você passa por ali e vê uma cena onde esse pai tá sendo muito carinhoso com a filha, tá penteando o cabelo dela ou tá brincando com ela. Se você tem uma visão meio negativa ou que você tem uma visão meio conturbada da história, você pode olhar e falar: esse cara pode ser um pedófilo, ele pode estar maltratando essa criança, preciso ficar aqui de olho. Mas se você tem um olhar diferente e vê um carinho, você vê o amor, você vê uma atenção ali, você bate o olho e fala assim: nossa, que bonita a relação desse pai e dessa criança. Então, a gente pode enxergar o amor nas atitudes das pessoas que estão ao nosso lado. A gente pode enxergar o amor no céu, enxergar no alimento, enxergar nas pequenas coisas. E aí você começa a voltar a acreditar no sentimento do amor, que se perdeu por aí, porque você está muito ferido, porque você está muito machucado, porque a vida fez você ver a forma ruim, porque te machucaram, porque te feriram, porque te abandonaram, porque te maltrataram. Então, quando você já passou por situações em que você teve seu coração ali sangrando mesmo, de dor, de revolta, de não entender o porquê que o outro fez aquilo com você, então você começa a ter o sentimento ruim, o sentimento de raiva. E aí você não consegue acreditar novamente que pode viver uma história legal, que você pode ser amado, que você pode ser amada, que você pode ter um parceiro. E eu entendo, porque eu também passei por situações da minha vida em que eu fui muito machucada, fui muito ferida. E aí você dar um voto de confiança no outro requer um ingrediente, além de você estar enxergando o amor. É a coragem de enfrentar novamente uma nova história. Mas a coragem é a frequência que muda o seu estado de medo, de raiva, de apatia, para um estado de uma frequência mais elevada. E aí você sai daquela frequência baixa e começa a agir de acordo com aquilo que você deseja. Toda zona de conforto, que muitas vezes você se sabota, ela é mais confortável. É a zona que a gente fica porque a gente tem medo de se machucar. A gente tem medo
de repetir novamente os mesmos erros. Então, quando a gente enfrenta e fala assim, eu vou, mesmo com medo, eu vou me relacionar de novo. Mesmo com medo, eu vou dar uma chance para essa pessoa que está se aproximando de mim. Mesmo com medo, eu vou acreditar novamente no amor. Então a gente começa a mudar a nossa frequência de um estado de raiva, de depressão, de tristeza, de apatia, para um estado muito mais alto, uma frequência muito mais alta, que é a frequência da coragem. Ali as coisas começam a mudar pra gente. Mas eu não consigo, eu não consigo me livrar desses fantasmas da minha vida. Eu não consigo deixar para trás tudo que fizeram, tudo que me machucaram. Aí eu digo para você, se você não consegue, peça ajuda. Peça ajuda, pode ser para mim, pode ser para um terapeuta, pode ser numa igreja, dentro da sua fé, para trabalhar o perdão. Porque se você realmente quer mudar a sua história, você precisa deixar tudo isso para trás. Porque senão vai ficar sempre repetindo a mesma história. Então, a gente pode fazer vários mecanismos para ir trabalhando isso e entender que a gente precisa, em primeiro lugar, que eu vejo que é o mais difícil, é aceitar e se perdoar. A gente até fala que vai perdoar o outro. Quando eu faço toda a minha reprogramação mental, que ela tem uma sequência, eu começo sempre pelo perdão e pelo auto-perdão. E aí eu entendo que as pessoas falam assim pra mim, mas eu não tenho problema de perdoar. Eu já tenho isso muito bem resolvido dentro de mim. Só que ela foi muitas vezes abandonada. E aí ela é uma pessoa insegura. A pessoa que está se relacionando recebeu a sua mensagem, só que por algum motivo ainda não respondeu. E você já entra numa paranoia. Ela deve estar me traindo. Por que ela não me responde? Por que ela viu, visualizou e não respondeu a minha mensagem? E aí você já põe tudo a perder, porque você ainda está preso numa situação do seu passado. Consegue perceber que enquanto você não... as feridas, dessas situações que te prendem ao passado, você não vai conseguir retomar a sua vida. Você não vai conseguir viver um relacionamento que você deseja, porque você ainda está preso aos sentimentos, às feridas lá de trás. Deixar para trás toda essa dor, toda essa mágoa é um salto que você dá para você viver uma vida plena, para você ter um relacionamento saudável. E aí que eu te pergunto, você quer de fato ter um relacionamento? Você quer de fato se envolver novamente com uma pessoa? Porque se você falar assim pra mim, eu tô bem assim do jeito que eu tô, eu não quero mais ter ninguém. É a sua decisão, é a sua opção. Mas o que eu mais vejo aqui são pessoas que querem sim ter um relacionamento, mas não querem olhar para suas dores. Não quer olhar para tudo aquilo que te feriu e te machucou no passado. É como se quisesse só dar uma espiadinha, mas não vai curar. E aí começa a colocar só um pequeno band-aid ali, só que a ferida está muito grande ainda. Enquanto você não curar de verdade tudo aquilo, curar aquela ferida do passado e se preparar para viver uma nova história real, você não dá um passo a mais, você fica aí preso. E o mais engraçado, né, é que a gente fica muito tempo pensando, poxa, eu já me separei daquela pessoa, ela nem mora mais aqui, já tá num outro relacionamento, por que eu ainda tô tão preso a ela? É inconsciente, gente.
Por isso que eu entro com uma das minhas técnicas que eu faço, é o divórcio energético. Para que serve um divórcio energético? Porque muitas vezes a gente se separa aqui no papel, né? Vai lá, cada um assina o seu divórcio, o seu documento, separa as coisas, vai cada um para o seu lado. E a energia que ficou nessa história? E os filhos que você teve? E a vida que você teve com essa pessoa? Já está tudo resolvido? Já foi tudo sanado? Você pode seguir de peito erguido, tendo uma nova pessoa aí na sua vida? Tá tudo ok? Por isso que o divórcio energético, ele é tão importante, que é onde você olha para o outro e diz assim: eu deixo o que é seu com você. A sua energia vai ficar aí contigo, vai ser feliz, mas deixa aí a sua energia. Eu não quero mais saber dela. E eu fico aqui com a minha energia. Porque senão, mesmo a pessoa estando distante, um pensamento te conecta a ela. E esse pensamento faz o quê? Troca de energia. A gente energia é pensamento. E sempre que a gente acaba se conectando com o outro, a gente faz essa troca de energia. Quando você faz o divórcio energético, você diz: fique com o que é seu, que eu vou ficar com a minha energia também. Porque você, querendo ou não, você também suga a outra pessoa. E o outro suga você. E é muito interessante que quando a gente entra no divórcio energético, eu gosto de falar isso porque as pessoas acham que são só ex-marido, ex-namorada, que você pode se divorciar. Mas eu já fiz, por exemplo, gosto de dar esse exemplo porque ele é muito real. Eu atendi uma moça que ela já tinha mais de 40 anos e ela não conseguia tocar a vida dela porque ela se sentia muito presa aos pais. Então ela morava ainda com o pai, com a mãe dela, e ela queria ter o apartamento dela, ter o cantinho dela, tocar a vida, sabe? Porque independente dela estar casada ou não, ela queria ter o espaço dela. Só que ela sentia que energeticamente o pai e a mãe dependiam dela. Ficava ali, sabe, naquele fluxo, naquela energia pesada de sugar um o outro. Então eu entrei com o divórcio energético e ela colocou o pai e a mãe dela. Tem gente que fala assim: mas e aí? Eu vou me separar do meu pai e da minha mãe? Como assim? Na nossa vida aqui, física, não muda nada. Não muda a nossa relação com a pessoa. Mas você deixa de sugar a energia dela e ela sugar a sua energia. Então, o que aconteceu com essa moça? Ela conseguiu se libertar daquilo que tanto atrapalhava a vida dela. E hoje ela já mora sozinha, ela tá no espaço dela, ela tá feliz, ela seguiu. Diminuiu o amor que ela sente pelo pai e pela mãe? Não. Não diminuiu o amor, não diminuiu o carinho, mas ela entendeu que eles têm que ficar com a energia deles e ela com a dela. Então, quando ela vai lá e corta esse vínculo energético, ele se dissolve e ela consegue seguir a vida de uma forma mais leve. Então, quando a gente tem as pendências aí, né, com o passado, que a gente não consegue se libertar, ou que a gente fica pensando muito nessa pessoa, a gente não consegue ter um novo relacionamento. A nossa vida não segue. Por isso que eu sempre faço essa analogia. Hoje eu tava arrumando o quarto da minha filha e tava uma bagunça, né? De roupa, roupa que nem servia mais nela. Imagina, a menina tá com 8 anos e é comprida. E ela tinha roupa ali de tamanho 8, que não servia mais. Gente, para você viver um relacionamento, é como você esvaziar o seu armário. Então, pensa aqui comigo. Você tá aí ainda presa,
vamos usar a analogia das roupas. Você tem um monte de roupa velha dentro do seu guarda-roupa. Roupa que não te serve mais porque você deu uma engordada ou que você emagreceu muito. Roupa que você guarda lá porque tem carinho, tem sentimento, né? Tem aquele apego. Você tem roupa lá que você nem sabe por que tá lá, mas você guarda. E aí a gente pensa nos relacionamentos. Por que você vai ficar com o seu coração aí? Pensando, né? Em coisas que já não te servem mais, coisas que já não têm a mesma energia, que você nem tem mais nada a ver com a história. Por que você vai deixar ocupar esse espaço dentro do seu coração, sendo que você quer uma pessoa que entre no seu coração, uma pessoa nova, com uma energia nova, que te dê uma nova realidade? Como que você vai fazer isso se o seu coração ainda tem lembranças, se o seu coração ainda está cheio de tralha velha? Percebe? Que enquanto você não esvaziar essa energia, deixar ir embora e dizer para você mesmo, chega, acabou, eu não quero mais, você vai continuar aí tendo um espaço de alguém que poderia ser uma pessoa incrível. Você dá indisponível. Olha que legal. Ai, eu não sei por que eu só encontro homens que são indisponíveis. Eles não estão querendo um relacionamento. E você? Qual é a mensagem que você está mandando para o universo? Que você está disponível ou indisponível? O seu coração está vazio? Está esperando alguém chegar? Você está com espaço para o novo chegar aí? Você está com espaço para ter uma nova história? Ou seu coração está cheio de tralha que você não usa mais? Seu coração está cheio de lembranças e fantasmas que estão ocupando espaço para o novo aparecer. E aí você não sabe por que o outro está indisponível? No fundo, você está indisponível. E é essa mensagem que você está passando para o universo. Entende? Como isso faz toda a diferença quando se quer um relacionamento? E aí é isso, gente. Nós precisamos olhar para essa dor. Precisamos entender, qual foi o padrão que mais me machucou, que mais me feriu? Foi a traição, foi o abandono, foi a rejeição, foi o quê? Qual é o sentimento que eu tenho ainda que me prende ao passado? E aí eu preciso olhar para isso, preciso me acolher, preciso dizer para mim mesma que já foi, que passou, que agora eu quero uma nova história, que eu quero uma nova realidade, que eu estou me transformando numa outra pessoa. Essa versão que tinha abandono, essa versão que tinha traição, ficou no passado. Porque eu não mais me reconheço como aquela pessoa. Hoje eu sou uma nova pessoa, que estou aqui disponível para amar, que estou aqui disponível para viver uma nova história de amor, para ter um casamento feliz, para ter um casamento próspero. Então, quando eu me coloco no papel de uma nova pessoa, que estou querendo agora enfrentar os meus medos, que eu estou deixando para trás toda a minha história antiga para agora viver o novo, eu dou uma chance para o amor. Eu dou uma nova chance, uma nova oportunidade para mim, para eu ser mais feliz. Bom, é o seguinte, sou muito feliz sozinha. Eu não preciso de ninguém. Se você tá tão feliz assim sozinha, então beleza, segue sua vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. Cuidado, que isso pode ser uma historinha que você conta para você mesma, para justificar
a sua tristeza. Então a gente inventa desculpas para não encarar o nosso medo. E não é porque a gente quer, não é, é um mecanismo mental que te deixa mais seguro aí onde você está. Eu fico mais segura dizendo que eu estou bem sozinha, que eu não quero viver uma história de amor, porque eu tenho um cagaço, eu tenho medo. Porque eu tenho muito medo de me machucar de novo. Então eu prefiro inventar essa história. Mas até quando você vai inventar a história e não vai encarar que chega, tá na hora. Eu não quero ficar sozinha mais. Tô decidida. Renata, chega. Chega, não quero. 2025 vai ser diferente. 2025 eu vou ter um amor. Então você tem que tomar a decisão, decretar que sua vida será diferente. Quando a gente decreta, é como se a gente dissesse para nós: eu não aguento mais. Não é isso que eu quero. Eu decreto que eu vou ser próspera, eu decreto que eu vou ser amada, eu decreto que eu vou ser cuidada, que eu vou ter uma pessoa incrível do meu lado. É quando você tá de saco cheio de viver a vida que você sempre viveu. Só que você precisa tomar a decisão, sair do seu estado ali, ó, na sua zona de conforto, que é aquela zona que deixa você em cima do muro, que é mais seguro. Você não vai nem para um lado, não vai nem para o outro. E aí que eu encontro, né, até mulheres, homens, pessoas casadas. Ai, é difícil falar isso, tá? Mas que estão em cima do muro. Elas vivem um casamento de merda, vivem um relacionamento péssimo, mas elas preferem ficar onde está do que enfrentar o novo, do que enfrentar uma nova realidade. E nem se mexe para melhorar. Não, deixa assim do jeito que tá. Eu continuo sendo infeliz, mas pelo menos é um estado que eu já conheço. Eu continuo sendo maltratada, eu continuo num relacionamento que me machuca, mas mesmo assim eu prefiro ficar aqui porque eu já conheço. Já tô acostumada. Já tô acostumada a ser xingada, já estou acostumada a ser maltratada, mas eu prefiro ficar aqui. Pelo menos aqui, eu sei que disso não passa. Eu sei que ele não vai me ferir fisicamente, ele só me xinga. Ele só fala um monte de coisa que me magoa. Mas eu prefiro ficar aqui. Porque o mundo lá fora tá mais difícil. Porque o mundo lá fora é muito arriscado. E aí eu fico nesse estado que eu estou. Eu continuo aonde eu estou porque o mundo tá muito esquisito. Porque ter um relacionamento hoje é muito complicado. E eu aceito o pouco. Eu aceito viver um relacionamento ruim, fracassado, onde tem briga constante, onde tem xingamento, onde eu sou humilhada, onde eu sou maltratada. Mas pelo menos eu tenho alguém. Antes, né, ter alguém do que estar sozinha aí, perdida. E aí você se contenta com pouco. Você se contenta com esse traste que você tem aí. Porque você acredita que é só isso que você merece. Porque você acredita que você não é bom o suficiente. Então é melhor ficar com esse traste do que ser amada. É melhor garantir do que ser amada. Entende? Então tá na hora de tomar uma decisão. Tá na hora de você sair de cima do muro.
Tá na hora de se abrir para viver uma história diferente daquilo que você sempre viveu. Mas enquanto você não ter a bendita da coragem de enfrentar, é aí que você fica. Você continua vivendo uma vida meia boca. Mas é sua opção. Você tem as infinitas possibilidades que o universo te dá. E você tem a opção de ficar onde você está. Cabe a você escolher. Ninguém enfiou uma faca no seu pescoço e falou assim: olha, vai ser feliz. Vai ser amada. Vai encontrar um amor de verdade. Ninguém enfia uma faca no seu pescoço. Então você prefere ficar onde você está. Para que eu vou buscar uma ajuda de uma pessoa? Por que eu vou olhar aquela dor que sempre me machucou? Por que eu vou me curar? Então fique aí com seus problemas. Fique aí vivendo essa vida infeliz. Acabou 2024, entra 2025, você continua só. Fique, tanto faz, né? Agora você tem que tomar uma decisão. Tem que fazer uma escolha. Só que aí que tá. Tem que olhar para tudo isso com mais amor, com mais carinho. Não é pegando um chicote e se batendo, dizendo que merda. Eu fiquei 10 anos casado com aquele traste. Eu fiquei 5 anos namorando com uma pessoa que me machucava. Sim, você ficou, mas e agora? Você tem a opção. Olhar para isso tudo e aprender. Olhar para isso tudo e ressignificar. Afinal, de repente você teve um filho. Afinal, você cresceu como pessoa. Afinal, você aprendeu pelo menos o que você não deseja. Né? Alguma coisa você aprendeu dessa situação. Mas e agora? Qual é a próxima decisão que você vai tomar? De se curar? De se melhorar? Porque você está atraindo aquilo que você é. Dói, né? Mas essa é a realidade. Se você está atraindo relacionamentos que não são legais, relacionamentos que te machucam, qual é o amor que você está se dando? Será que você realmente acredita que é merecedor de viver uma história feliz? Tudo está nas suas mãos. Enquanto você não assumir que você é responsável por isso. Você é responsável por estar vivendo um relacionamento de bosta. Você é responsável, não é o outro. Ninguém tem que estar com ninguém. Você tá porque você quer. Nós somos seres livres. Eu escolhi estar com meu marido todos os dias. Eu escolhi. Mas eu não amarrei ele e ele me amarrou e nós somos obrigados. A não ser que você viva dessa forma, presa num cativeiro. Que também existe, né? Vai saber. Se você tá aí presa num cativeiro, dá um jeito de avisar alguém para sair dessa situação. Mas mesmo quando a gente tá vivendo um relacionamento tóxico, um relacionamento abusivo, a gente tem a opção também. A gente tem 1000 possibilidades, mesmo sendo difícil. Gente, eu já passei por isso, tá? Eu sou sexóloga, eu atendo milhares de mulheres que já se feriram, que se machucaram. Eu atendi uma mulher, uma vez, que ela tinha as costas inteiras tatuadas para esconder as cicatrizes de um relacionamento abusivo. Ela tinha uma tatuagem enorme, porque ela tinha vergonha de mostrar os ferimentos que o marido fazia nela.
Só que ela tem a opção de sair disso? É difícil? É uma dependência emocional? É. Tem que buscar ajuda? Tem. Mas quem fez essa escolha? Foi ela. Não foi o outro. A não ser que ele ameaça ela de morte, mas mesmo assim ela tem uma opção. Então a gente precisa parar de colocar a culpa no outro e ser responsável pelas nossas próprias escolhas. Se você tá aí e só atrai homem que não quer viver nada sério, se você não consegue se conectar com alguém que realmente te valoriza, que te aceita, que te ama, não é culpa dele. O que você tem feito que prova para você mesma que você se ama de verdade? O que você tem feito para mostrar para sua mente que você é merecedor de viver um relacionamento bacana? Então não dá mais para colocar a culpa no outro. É você mudar. É você mudar a sua realidade. A gente pode mudar todos os dias. Então, se você tá aí e sabe que precisa olhar para uma ferida sua, para um machucado seu interno, precisa se curar, precisa limpar esse seu passado para poder viver o novo, precisa esvaziar o seu coração para viver uma nova história. Então busque, ou na igreja, na fé, comigo, em algum lugar, uma ajuda. Porque se você não consegue sozinho se libertar desses pesos que estão aí te impedindo de viver o novo, porque você entende que precisa se libertar, você precisa buscar formas para que isso aconteça. Ninguém sobe uma ladeira com uma mala cheia de culpa. Ninguém chega lá no topo com uma mala onde você só culpa o outro, culpa você. Tá muito pesado aqui, ó. Como que você vai ter uma nova história se você ainda tá lá no seu passado? Percebe? Então, hoje, a minha proposta para você que tá aqui no segundo dia da virada, a virada do amor, é virar a história, é fazer uma revolução, é virar o jogo, é não aceitar mais a vida como ela está. Se tá ruim, vamos melhorar. Pô, é muito óbvio, mas a maioria não percebe isso. Que se não tá legal, a gente precisa arregaçar as mangas e fazer uma reviravolta. Precisa botar a mão na massa. Ó, o nosso grupo lá do WhatsApp tá com mais de 50 pessoas. E eu fiz hoje pela manhã uma atividade, uma proposta de atividade. Não sei quem fez, não sei quem não fez, mas eu garanto que mais da metade não fez. Garanto. Ainda mais num curso onde eu estou dando gratuito. Entende? As pessoas só reclamam, mas elas não fazem nada para melhorar. As pessoas reclamam que não têm um amor, que estão sozinhas, mas não fazem nada para se transformar numa pessoa melhor. Você já percebeu que às vezes você é tão chato, tão chata, que ninguém te suporta? Que nem você se suporta? Porque eu já ouvi pessoas dizendo pra mim, eu sou tão insuportável. Como que alguém vai querer estar comigo? Então melhora. Tenta ser uma pessoa mais agradável. Tenta, pelo menos, faça um esforço. Vai fazer um curso de como se tornar uma pessoa mais agradável. Para que você consiga ter um relacionamento. Você só reclama da vida.
Acorda reclamando. Vai dormir reclamando. É chata pra bodega. Quem que vai querer ficar com você? Em vez de você ser uma mulher, você é uma mãe. Que manda. Que briga. Nenhum homem quer uma mãe do lado. Nenhum homem quer uma mulher que fica o tempo inteiro mandando e apontando o dedo. Então mude. Aí eu ponho lá uma atividade que é para você identificar as suas crenças. E você não faz. Ah, porque é de graça. Porque eu não quero parar 5 minutos e analisar a minha vida. Porque eu não quero melhorar. Então não reclama. Continue aí, do jeitinho que tá. Tem mais de 50 pessoas no grupo. Eu abri o grupo hoje e falei: escrevam as crenças de vocês. Escrevam, digam o que vocês estão entendendo. E vocês não fazem, então desculpa. Não dá para querer mudar o outro. Eu posso mudar eu mesma. Eu posso estudar mais, ler mais, trabalhar mais a minha reprogramação mental. Agora, eu não tenho mais saco e não ensino mais criança que quer ainda continuar errando e tá tudo bem. Se você tá disposto a ser uma pessoa melhor e ter um relacionamento saudável, porque você já percebeu que não é sobre o outro, é sobre você, então vá. Então mude, se transforme. Então a atividade que eu tô propondo hoje, ela é para você olhar as dores do seu passado. É a hora de você colocar isso, tirar isso das suas costas e dizer: eu me preparo para viver um novo amor. Hoje eu me preparo para que 2025 seja diferente. Então você vai escrever tudo aquilo que te magoou, tudo aquilo que te feriu. Pode ser em 2024, pode ser na sua vida inteira. Das pessoas que te machucaram, que te traíram, das pessoas que te abandonaram, que te rejeitaram. Seus relacionamentos tóxicos, seus relacionamentos abusivos. Escreve. Coloca isso tudo aqui num papelzinho, num caderno, numa folha. E você vai tirando aquele peso que tá aí, que te impede de viver o novo. Vai tirando esse peso aos poucos. Vai dizendo para o universo: eu tô me libertando. Porque eu quero ter algo mais leve, eu quero uma vida mais leve. E aí, sabe o que você vai fazer com essa carta? Você vai queimar essa carta. Você vai queimar dizendo para você mesmo: o que está aqui vai ficar para trás. O que eu acabei de escrever dessas dores, dessas feridas, eu deixo para trás. E quando você faz isso, queimando, transmutando, você diz para o universo que agora você está aberto para viver uma nova história. Que você está aberto para viver uma nova experiência. Que vai ser diferente. Que você não quer mais ficar carregando as pedras que te impedem de subir a montanha. Que você não quer mais ficar com o peso que estava lá nas suas costas, de pessoas que já seguiram a vida, que de repente já casaram, já formaram uma nova família, de repente pessoas que já não estão mais nem aí para você, e você continua carregando um peso que não é seu. Então, quando você faz isso, você vai se libertar. Você vai dizer para você: eu deixo isso ir embora. E eu me abro para um 2025
diferente. Eu me abro para viver uma nova realidade, uma história diferente daquilo que eu vivi no passado. É quando você olha para as roupas velhas que estão no armário e doa, e manda embora, vende, sei lá o que você faz. Mas é quando você olha para aquilo e diz, essa energia não me pertence mais. Porque é uma energia parada, que não me faz progredir, não me faz evoluir. Tá? Então, essa é a proposta da nossa atividade de hoje. Eu espero do fundo do meu coração que você faça. E se você fizer e quiser me marcar para eu ver que você fez, marca que eu vou amar saber que você está comprometido, que você está fazendo as atividades propostas. Porque não adianta nada você entrar num programa que é gratuito de treino para você virar a sua vida, para você realmente ter um amor em 2025, se você não fizer o que tem que ser feito. E a primeira coisa que eu falo, não carregue pedras que não são suas, não carregue peso a mais aí na sua mala, deixa ela mais leve. Você vai subir no topo, mas se você deixar mais leve, combinado? Amanhã, às 19 horas, estaremos de volta para o terceiro dia da virada do amor. E eu te espero. Um beijo.